Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Vou fazer um videozinho aqui, né, rapidinho, com o objetivo da gente poder revisar retas paralelas cortadas, né, por uma transversal, ok? Bom, então vamos lá. Já que estamos né, aqui falando de retas paralelas cortadas por uma transversal, o primeiro ponto é o saber o que são retas paralelas, né? E o que seriam retas paralelas, né? São retas que vão possuir a mesma inclinação. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma reta R e uma reta S, que ambas estão com a mesma inclinação. Quando a gente fala, né, de uma transversal, nada mais é do que uma reta que ela vem cortando a reta R e cortando a reta S, né? Uma reta que é concorrente tanto a R quanto a reta S. E aí a gente vai ver que quando a reta T toca na reta R, ela forma, né, alguns ângulozinhos entre a reta T e a reta R. Lembrando que o ângulo nada mais é do que essa medida, né, dessa abertura entre a reta R e a reta T. Então aqui eu tenho um ângulo, eu poderia medir essa abertura aqui também, essa aqui, né? Então na verdade no total a gente teria aí 8 ângulos, né, sendo formados, 4 entre as retas, né, R e a reta T e 4 entre a reta S e a reta T, beleza? E aí o que a gente viu também, né, já, o que a gente tem aqui também? Por essa reta R e essa reta S serem paralelas, quando eu traço essa transversal T, o ângulozinho que eu formo aqui A, por exemplo, né, aqui em cima, ele é o mesmo ângulo, né, ele tem a mesma medida desse ângulo E que se forma aqui embaixo, né? Por exemplo, eu vou até mostrar aqui para vocês numa imagem, né, animada, para vocês poderem ver como é que essa situação funciona. Por exemplo, aqui, temos, né, as duas retas, né, R e reta S, então elas são paralelas. Você vê que à medida, né, em que eu inclino, à medida, né, que eu olho aqui, tanto uma quanto a outra, né, elas vão estar com a mesma inclinação, e a gente vê que esses ângulos, né, que a gente tem entre elas, por exemplo, aqui se eu mexer na minha reta, que é a transversal, então estou deslocando a reta, eu tenho um ângulo de 61 aqui, 61 aqui, 61 também embaixo, 61 aqui também, e o outro é 119, 119, 119, 119. Por quê? Essas situações, né, de retas paralelas cortadas por uma transversal, ela gera só duas relações entre os ângulos que se formam. Ou os ângulos que se formam, né, eles são ângulos que são iguais, né? Eu consigo apontar um e apontar outro e ter um par de ângulos que são iguais. Então aqui, por exemplo, esse 42 graus, 42 graus, 42 aqui embaixo, 42 aqui embaixo. Então esse é um par de ângulos iguais. Esse também. Ou tem a situação de ter ângulos onde a soma, né, entre eles dá 180. Então aqui, 138 mais 42 graus, 180. Se eu desloco, eu formei outros ângulos, tá vendo? Mas, 60 e 120, quando eu somo, 180. Se eu deslocar de novo, né, 139 e 41, 180, desloquei de novo, né? Eu tenho o quê? 29, né, e 51. Quando se soma, dá 180. E aí eu tenho sempre essas situações. Ou os pares de ângulos, eles vão ser ângulos iguais, como esse 29 e esse 29, ou são ângulos, né, que quando a gente soma, como o caso desse 151 e esse 29, a gente tem um total de 180, beleza? Bom, e em que, né, que isso é importante para nós? Bom, isso é importante para nós no sentido de que as questões, né, que vão aparecer, elas não vão dar todos os valores dos ângulos, mas ela dando, por exemplo, esse ângulo A e perguntando qual é o ângulo E, eu já consigo dizer, porque o A e o E são iguais, né? E aí até tem aquelas definições, né, que eu não vou detalhar muito aqui, mas tem aquela coisa de, se eu tenho, né, ângulos aqui, na faixa, né, entre a reta R e a reta S, né, nessa parte interior, a gente diz, né, que eles estão no interior da reta R e S, e aí
por exemplo, se eles estão do mesmo lado no interior, eles são, né, colaterais internos. Então D e E são colaterais internos, C e F são colaterais internos, porque eles estão, ó, C e F no mesmo lado e interno a reta R e a reta S. Já B e G são colaterais, porque também estão no mesmo lado, mas estão na parte exterior. Ele está saindo para fora, assim como esse aqui também está saindo para fora. Ele não está nesse espaço entre as duas retas. Então teria, por exemplo, né, esses colaterais, e alterno é quando eles estão em lados distintos. Então, por exemplo, D e F, eles são ângulos que são alternos internos, porque eles estão nessa parte de dentro, mas em lados diferentes. Já A e G, eles são alternos externos, beleza? Mas não vou nem focar tanto nessa definição, né, de alterno interno, alterno externo. Lembrando também que ainda tem os correspondentes, né? Por exemplo, A e E, ó, eles estão na mesma posição, só que um na reta R e outro na reta S. Então aqui eu teria A como correspondente a E, assim como B é correspondente a F, e por aí vai. Mas vamos voltar aqui para essa questão de serem iguais. Então a gente sabe que aqui, ó, todos os ângulos marcados em vermelhos são iguais, né? Os ângulos em azuis também são iguais entre si, e quando eu somo um vermelho com mais um azul, soma-se 180 graus. Até porque, gente, a gente não pode, né, se esquecer que quando eu tenho uma volta completa, né, se eu pego, eu estou dando uma volta completa, ó, se eu dou uma volta completa, deixa eu fazer uma circunferênciazinha aqui, só para a gente poder relembrar, ó, se eu pego e quando lá, né, você está vendo lá uma competição de skate ou qualquer esporte aonde é feita, né, uma volta, né, completa com skate lá, né, algo desse tipo, normalmente fala-se o quê? Foi feita, né, uma manobra ali de 360 graus, né, quando se tem uma volta completa. Beleza, então se uma volta completa é 350 graus, quando eu venho, né, e faço metade, né, dessa volta, ao invés de fazer uma volta completa, eu venho e faço a metade, né? Se eu estou fazendo aqui, ó, só a metadezinha, metade, né, de 360 seria o quê? 180. Se a gente reparar bem, né, aqui nesses casos dos ângulos, olha, eu tenho que cada ângulo azul com um ângulo vermelho, eles formam uma meia volta. Então, esse total, né, que se forma aqui é um total de 180 graus, beleza? Cada ângulo vermelho mais um azul, eles somam 180 graus. Então, é sempre essa situação. Ou tenho ângulos que são iguais, que é o caso de cada azul com outro azul, ou de cada vermelho com outro vermelho, ou eu tenho ângulos que são suplementares, né? Ou seja, que a soma dos dois dá 180 graus, que é o caso de cada ângulo azul com um vermelho, tá bom? Bom, vamos ver aí, né, na prática como isso vai aparecer em questões, tá legal? Que isso aqui também, né, é muito importante para nós, como resolver questões, né, abordando esse tipo de assunto. Então, ó, vamos lá. Nessa questão aí diz o que, ó? Na figura abaixo, temos que as retas R e S são paralelas e foi traçada uma transversal T, formando os ângulos de medida 60 e 2x mais 10. A partir dessas informações, calcule o valor de x. Então, olha só, eu tenho um ângulo aqui, né, de 60 e outro ângulo de 2x mais 10. Olha, se nós pararmos para ver aqui, né, e lembrarmos, né, da situação, né, que nós tínhamos lá anteriormente, né, nós tínhamos o quê? Que cada ângulo vermelho com outro vermelho eram iguais. Então, se a gente for ver, ó, é como se aquele 60 tivesse no lugar do... Aqui, deixa eu voltar na questão. É como se ele tivesse no lugar do E e o 2x mais 10 estivesse no lugar desse C aqui. Beleza? A reta ali tá indo, né, para um outro sentido, mas se a gente for ver, é essa mesma situação. Posso até voltar, né, na parte, né,
que eu tinha feito lá pegado, né, uma imagem animada para mostrar para vocês. Ó, vou tentar construir ali da mesma forma, né, que nós estávamos vendo na questão. Ó, se eu faço um ângulo, né, de 60 graus lá embaixo, deixa eu só mudar aqui para o programa, ó, fazendo um ângulo, né, de 60 graus, ó, tá vendo? Lá embaixo, ó, fiz um ângulo de 60 aqui, eu formo outro ângulo de 60 em cima também, naquela posição da questão, né? Na verdade, eles são ângulos alternos, né? Eles são ângulos alternos, porque estão em lados distintos, e são ângulos que são alternos internos, né, no caso. Ó, voltei aqui para a questão, eles são ângulos alternos, porque estão em lados distintos, e são alternos internos. Ou seja, esse meu 2x mais 10 e esse meu ângulo de 60, eles na verdade são iguais. Então, quando eu comparo, ó, 2x mais 10, né, e o ângulo de 60 graus, eles são ângulos que vão possuir a mesma medida. Beleza? Bom, então, ó, 2x mais 10 tem que ser igual a 60. Pela lógica, só de usar a lógica, quem seria o valor de x que eu colocaria aqui para dar 60? Né? Teria que ser 25, porque 2 vezes 25 mais 10 é o que daria 60. Só usando a lógica eu já conseguiria dizer que o nosso x é igual a 25 graus. Ah, mas se eu não quero, né, usar assim na lógica, se eu não conseguir pensar nisso, eu posso resolver essa equação do primeiro grau, passando cada número que acompanha o x, que é o que eu quero descobrir, para o outro lado, fazendo a operação inversa. Então, eu repito aqui, ó, 2x, né? E aí, esse mais 10 a gente passa para o outro lado, então eu vou repetir lá o 60 que estava do outro lado e passa esse mais 10 para o outro lado fazendo a operação inversa. Se aqui ele está mais, ele vem como menos 10, tá? Então 60 menos 10 dá 50, logo 2x é igual a 50 graus. E aí eu vou ter que 2x que é igual a 50, esse 2 é como se estivesse multiplicando esse x que eu quero descobrir, e aí ele passa para o outro lado dividindo. Então 2x é igual a 50 dividido por 2, o que vai dar 25 graus. Beleza? Então, ó, a gente consegue chegar que x, na verdade, é igual a 25. Beleza? Gente, esse é um vídeo curtinho, só para a gente poder revisar, tá? Mas, enfim, são sempre essas duas situações. Ou tenho ângulos, né, que se somam dando 180 graus, ou tenho ângulos iguais. Ok? Bons estudos, boas provas.